Alô, meu povo! Alô, mulheres maravilhosas! Vamos falar sobre nossos comportamentos, vamos falar sobre política, sobre o que é saudável para a nossa mente e para o nosso comportamento. Eliane, mas o que seria uma coisa saudável para o nosso comportamento? Vou falar para vocês por experiência própria. Eu já fui uma pessoa muito crítica, muito ácida, muito incisiva, muito exigente. Olhava para as coisas, para as pessoas, para as ações de outras pessoas e sempre procurava ver nessas ações os defeitos das pessoas. Sempre olhava com um olhar de julgamento. Eu tinha uma incapacidade enorme de me colocar no lugar do outro. E sempre olhava para as ações do outro, para as atitudes dos outros, com um olhar crítico, com acidez e com a língua afiada. Sempre apontando o dedo, sempre botando o dedo na ferida, né? E essa coisa de ser muito crítica, de reclamar de tudo, de fazer tempestade em copo d'água por tudo, me deixava muito mal. Porque esse tipo de comportamento faz com que a gente desenvolva emoções e sentimentos muito nocivos. Emoções de ódio, emoções de raiva, emoções de insatisfação, né? Emoções que me deixavam muito mal. E depois de muita porrada, depois de ler muito, depois de me autoavaliar, porque é importante a gente fazer uma autocrítica, parar de fazer crítica sobre os outros e fazer uma crítica ao seu próprio comportamento é fundamental, e verificar onde é que eu estava sendo beneficiada com esse tipo de comportamento. E eu cheguei à conclusão de que, para eu, Eliane, esse comportamento ácido, crítico, julgador, não era benéfico, porque minhas emoções atraíam para mim mais situações que me deixavam mais estressada, mais chateada, mais angustiada, mais infeliz, né? Mais reclamona, mais crítica, mais chata, mais intransigente. E as pessoas não gostam de estar perto de pessoas intransigentes, de pessoas que tudo aponta o dedo, que tudo reclama, que tudo tem um ponto negativo para apontar, né, nas situações, nas pessoas, no comportamento das pessoas, nas coisas que acontecem no mundo, nas coisas que acontecem dentro da nossa família, no nosso trabalho, na política, na empresa, nos negócios, no comércio. Fazendo essa autorreflexão, essa autoanálise, eu vi que quanto mais eu reclamava, quanto mais eu julgava, mais situações semelhantes me apareciam, que me deixava emocionalmente mais triste, mais abalada. E quando eu comecei a exercitar o não julgamento, isso na minha vida foi libertador. Porque cada pessoa age do jeito que age, porque ela tem uma história que a faz agir daquela forma. Eu fui criada numa família com um pai, com a mãe que me trataram de uma determinada forma. Eu tive uma vida diferente da vida de todas as outras pessoas com as quais eu convivi e com as quais eu convivo ainda hoje. E cada pessoa tem uma forma de ver e de perceber o mundo. E isso é que faz com que elas tomem determinadas atitudes, positivas ou negativas. Não cabe a mim julgar se ela está agindo certo ou se ela está agindo errado. Até porque, no momento em que eu julgo, eu desenvolvo na minha pessoa sentimentos nocivos para mim mesma. O que eu sinto em relação à atitude de uma outra pessoa não vai afetar aquela outra pessoa, vai afetar ao meu estado de espírito, ao meu estado de ânimo, vai afetar a minha própria vida, porque esses sentimentos vão ser ruins para mim. Às vezes a gente quer muito julgar, né? Ah, fulana tá certa, Beltrano tá errado. Ah, o fulano largou a mulher, é um cachorro, é um sacana, né? Uma mulher tão boa, uma mulher tão maravilhosa, não poderia ter feito isso.
Quando uma mulher trai o marido, a gente também está ali pronto para julgar. Nossa, o cara era uma gente tão boa, tratava ela tão bem. Mas a gente não sabe o que se passava entre as quatro paredes da casa daquele casal. E a gente está ali pronto para julgar as pessoas, né? Para apontar o dedo, para criticar, para se indignar com determinadas situações. E isso é horrível, porque desperta na gente sentimentos extremamente nocivos, de ódio, de raiva, de descontentamento, né? E a gente vai se envenenando. E quando a gente se envenena, a gente se torna uma pessoa insuportável aos olhos de outras pessoas que também estão nos julgando. Gente, quando a gente aprende a respeitar as ações do outro e não deixar que essas ações nos afetem, quando a gente consegue se blindar, a vida se transforma. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue no momento em que a gente admite que o que está sob o nosso controle, a gente pode resolver. O que não está sob o nosso controle, resolvido está. Nós não temos o poder de decidir pelas outras pessoas. Nós não temos o poder de mandar no pensamento e nas ações de outras pessoas. Se aquela pessoa fez alguma coisa certa ou errada, eu não sei. Não nos cabe julgar se é certo ou se é errado. Não nos cabe julgar se aquela pessoa tomou a melhor decisão ou não. Nos cabe respeitar. A gente escuta e a gente diz, o que é que isso pode interferir na minha vida? Né? De que forma aquela atitude daquela pessoa vai interferir na minha vida? O que é que vai interferir? O que é que eu vou ganhar com a atitude daquela pessoa? A gente julga as pessoas e as ações das pessoas com base na nossa história, na nossa vivência, nos nossos saberes, que são saberes diferentes daquela outra pessoa. Quando eu fiz o download disso, quando eu entendi que a minha revolta, que o meu julgamento, que a minha crítica não ajudava em absolutamente nada, que eu não tenho poder sobre as outras pessoas, eu só tenho poder sobre mim mesma, a vida ficou mais leve, como diz o Márcio Micheli. E isso foi muito importante para a minha paz de espírito, para a minha própria tranquilidade. A gente tem a tendência de querer que as pessoas façam as coisas de acordo com aquilo que a gente acha certo e correto para a gente. Mas só sabe a dor e a delícia de ser quem é cada uma das pessoas. E as pessoas tomam as suas decisões baseadas nas dores e nos saberes que ela vivenciou. Não nos cabe julgar. E cada um tem um ritmo, cada um tem uma maneira de ver a vida, cada um tem uma maneira de se portar diante do mundo. Vou te contar aqui uma coisinha que me estressava muito, que me irritava muito. Eu tenho 3 filhos, né? 2 biológicos e um que é meu irmão, mas que mora comigo, que eu considero como filho. E eu ensinei os meninos desde pequeno a lavarem as suas próprias cuecas, a arrumarem os seus quartos, a serem participativos em casa, a lavar a louça, a preparar um arroz, temperar um bife, né? Varrer a casa, limpar, enfim, com muita tranquilidade eu fui ensinando isso ao longo da nossa convivência para eles. Só que o meu caçula, ele só deixava para lavar as cuecas dele quando estava usando a última cueca limpa. E isso me deixava extremamente irritada. Né? Porque eu ensinava o seguinte, usou, já vai tomar banho, já lava lá embaixo do chuveiro a própria cueca, não deixa acumular a cueca, não deixa acumular roupa suja. E ele não, o tempo dele era deixar acumular todas as cuecas para depois ir lavar. E era um pau de briga danado, porque, nossa, o teu cesto está cheio de cueca e você não lavou suas cuecas, está acabando suas cuecas. E isso me deixava estressado e deixava ele estressado e ficava todo mundo irritado e o clima ficava pesado em casa de uma forma que, meu Deus, eu ficava, meu Deus, eu não estou sendo uma boa mãe, esse menino não consegue lavar as cuecas e eu não consigo fazer esse menino lavar as cuecas no tempo que eu acho que é o tempo correto. Depois que eu percebi que ele tinha o tempo dele e que ele iria lavar as cuecas no momento dele, eu relaxei.
O tempo dele era lavar todas as cuecas de uma vez só. E era desse jeito que ele entendia que era melhor para ele. Quando eu entendi isso, eu digo, dane-se. Ele vai lavar as cuecas quando ele sentir falta das cuecas e pronto. Pensa numa paz que reinou, sabe? Então, às vezes a gente quer que as pessoas façam as coisas no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito. E a pessoa tem outra perspectiva, outra visão e outra forma de fazer as coisas que ela acha importante no tempo dela. Quando a gente compreende que o meu tempo não é o tempo da outra pessoa, que quando eu dou uma missão para um funcionário, ele tem o tempo dele para executar aquela missão, eu me acalmo, eu me tranquilizo, eu não crio uma confusão porque quero que seja feito no meu tempo. Eu só preciso ser clara na missão que eu dou para o funcionário, né? E dou o prazo para ele executar. Se ele fizer no último minuto do segundo tempo, mas ele fez, tá tudo ok, tá tudo beleza. Eu preciso ter essa clareza de que cada um funciona diferente e tem uma perspectiva e uma percepção daquela tarefa de forma diferente da minha. Quando eu descobri isso foi excelente para as minhas ações políticas, para as minhas ações enquanto gestora, para as minhas ações enquanto mãe, dona de casa. E isso me trouxe uma paz, uma tranquilidade, gente, uma saúde mental tão grandiosa que só você experimentando para ver o quanto é importante a gente não julgar e a gente entender que cada pessoa é uma pessoa, que cada pessoa tem um ritmo, que cada pessoa tem uma perspectiva e uma forma de olhar as situações. Isso foi libertador. E quando a gente consegue fazer isso, é divino, é maravilhoso. E a gente se torna menos chato, menos ácido, a gente se torna uma pessoa mais leve, uma pessoa mais evoluída e a gente colabora para a paz no ambiente em que a gente está. Quando a gente faz isso, tudo se transforma. E aí tem uma música do Benito de Paula que ajuda muito a gente a refletir sobre as situações da vida, e quando a gente começa a cantar essa música, a gente começa a ter mais paz interior, que é aquela que diz: tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus, graças a Deus. Tudo está no seu lugar, não é no meu tempo, não é sob a minha ótica, não é sob o meu ritmo. É sob o ritmo de cada um, está tudo no seu lugar, cada um fazendo aquilo que tem que fazer no tempo de cada um. E quando eu não me importo mais com isso, eu só consigo trazer paz para a minha própria vida e para o ambiente em que eu estou. Espero que vocês reflitam a respeito disso. Para quem não sabe, eu sou Eliane Sinhazic, moro aqui no Acre, sou jornalista, radialista, publicitária, gestora, professora, mentora, trabalho com empreendedorismo, com política, com o desenvolvimento das pessoas, com o desenvolvimento de carreiras e ajudo muita gente a refletir sobre o seu comportamento, a mudar alguns paradigmas, a sair da caixa, a pensar fora da caixa, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais leve, mais bacana. Valeu? Beijo!